sobre continuidade. Então, vou fazer aqui 2 exemplos de possíveis exercícios de como aparece continuidade em alguns exercícios. O primeiro dele é esse aqui. A função, essa função grande aqui por partes, ela é contínua? Não sei. Para isso, a gente vai ter que testar em todos os pontos do domínio. Tá, mas o domínio dessa função f são todos os reais, porque a gente definiu para números menores do que 2, igual a 2 e maior do que 2. Eu não tenho tempo para substituir essa função em todos os pontos. E eu não preciso fazer isso, lógico. Afinal, a gente sabe que polinômios são funções contínuas, então eu não preciso definir em todos os pontos. Todos os números antes do 2, tá tudo ok. Todos os números depois do 2, também tá tudo ok, por causa que as funções que são para esses números são polinômios e a gente já sabe que é contínuo. O problema, então, fica exatamente no ponto 2. Por quê? Para isso a gente precisa relembrar qual que é a definição de continuidade. Limite de f de x quando x tende a algum ponto tem que ser igual a f de a. E o que tem de problema nisso? É que para eu calcular limite eu tenho que estar antes e depois do meu a, então eu vou ter que estar antes do 2 e depois do 2, e f de a eu preciso estar exatamente em x igual a 2. Então, se a minha função não for contínua, ela não é contínua em 2, então eu só preciso calcular a definição aqui de continuidade no ponto 2. Então, vamos fazer isso. A gente pode escolher a ordem com que a gente vai mostrar essa definição aqui. Eu vou começar por f de 2, porque eu acho que é mais fácil calcular a função no ponto. F de 2. Se eu quero f do ponto 2, eu vou ter que usar esta conta aqui. Vai ficar menos 2, menos 1, menos 3. Então, eu já tenho a primeira parte pronta. Para calcular a próxima etapa, eu tenho que calcular, então, esse limite. A gente já consegue ver que, como tem funções, leis diferentes para cada função, eu vou ter que fazer limites laterais. Então, eu vou escolher um dos dois. Pode ser à esquerda. Vamos lá. Limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda. Bom, se eu estou à esquerda do 2, eu estou num número menor do que 2, então eu posso usar essa lei aqui. Então, eu vou ficar quando x tende a 2, de x ao quadrado menos 4x mais 1. Limite direto, já dá saudade de resolver esses, é 4 menos 8 mais 1 menos 3. Opa! Temos algo bom. A função no ponto é igual a um dos limites laterais. Mas eu preciso que o limite exista. Para o limite existir, eu tenho que calcular os dois laterais. Então, limite da nossa função, quando x tende a 2 pela direita, eu também preciso calcular. A gente já sabe que se a gente tiver à direita do 2, o nosso x vai ser maior do que 2. Então, eu vou poder usar essa lei ali, porque a gente vai ter x maior do que 2. Então, a gente vai ter x tendendo a 2 de menos x quadrado mais 2. Isso vai ficar menos 4 mais 2, que dá menos 2. Epa, ficamos com um problema. A gente não tem a igualdade. Ou seja, a gente já sabe que não existe o limite de f de x quando x tende a 2. Portanto, f não é contínuo no ponto 2. É legal sempre a gente olhar no gráfico como é que fica. Vamos olhar essa função. Essa daqui é a nossa função f. Dá para ver claramente que a função está definida aqui. Um limite lateral vem exatamente no mesmo ponto e o outro limite lateral está indo para menos 2. Então, no caso, essa função ela não pode ser contínua. Em todo o resto, ela é bonitinha, ela é contínua, porque ela é polinômio, porém,
exatamente aqui em 2, ela é bem problemática, fazendo com que não seja contínua. Vamos fazer então outro exemplo. Exemplo 2. Para qual valor a função, por partes de novo, é contínua? Repare então que eu quero descobrir um valor a, tal que essa função aqui seja contínua. O a aparece aqui e o a aparece aqui. Então, minha função ela vai variar de acordo com o a que eu escolher. A gente normalmente passa a ver o gráfico da função no final. A gente vai primeiro, nesse exercício, olhar esse exercício no GeoGebra. Então, aqui eu montei a função, essa função aqui é a função que a gente montou, e repara que conforme eu mexo o valor do a função se distancia, ou se aproxima, se distancia de novo, então, aqui. Em 1, os dois pontos se encontraram e reparem que ela vai ser contínua. Se eu colocasse, por exemplo, o menos 1, limite pela direita está dando 1 e pela esquerda estaria dando menos 3. Repara que eu não consigo que essa função seja contínua, porque para ser contínua, a gente precisa que os limites laterais se encontrem e a função no ponto seja o mesmo valor. Então, repara que só há um que funciona no exercício. Para todos os outros valores, não funciona mais. Então, vamos ver agora com contas como é que a gente consegue chegar nesse a igual a 1. Para isso, o que a gente vai precisar? Que o limite de f de x, quando x tende a menos 1, seja igual a f de menos 1. Aquela mesma ideia, tem que começar por alguma coisa. Pode ser f de menos 1. Como é que fica? F de menos 1, qual eu tenho que usar? Eu tenho que usar essa aqui de cima. Então, f de menos 1 vai ser menos 1 mais 2a. Lembra que eu não posso substituir o a, não faz sentido. Quem substitui ali é o x. Então, f de 1 é isso daqui. Não tenho mais o que fazer. Então, vamos calcular o limite. Qual o primeiro? Pode ser o à esquerda. Limite de f de x, quando x tende a menos 1, à esquerda. Se eu estou à esquerda do menos 1, eu estou aqui um pouco menor do que menos 1. Menor do que menos 1, é a mesma função que eu tenho que usar. Então, menos 1, eu vou escrever aqui, então, x mais 2a. É só substituir, eu não tenho muito o que fazer aqui. Vai ficar menos 1 mais 2a. Repara como foi inútil na questão de dados que a gente conseguiu, porque eu já tinha essa informação. Na verdade, a gente já sabe, lembrando ali como é que era a função, de um dos lados a bolinha era fechada e no outro a bolinha era aberta. Então, eu não tenho muito o que fazer com essa informação, eu preciso do outro limite. Então, eu preciso calcular limite da nossa função f quando x tende a menos 1 à direita. Lembrando que se eu estiver à direita do menos 1, eu tenho alguma coisa maior do que menos 1. Então, é a lei de baixo que eu tenho que calcular. Vai ficar a ao quadrado quando x tende a 1, menos 1. Quanto que dá? Bom, eu preciso substituir o x em todos os lugares onde ele aparece. Não aparece x. Então, isso vai me dar a ao quadrado. O que eu preciso? Eu preciso que esta informação seja igual a esta informação, que seja igual a essa informação. Logicamente, isso aqui eu não tenho muito o que fazer, porque já são informações iguais. Então, o que eu tenho é que resolver a seguinte conta. Eu preciso que o limite da função a quadrado seja igual à função no ponto. Que seja igual ao outro limite lateral, que também não faz sentido a gente colocar. E essa continha, bom, isso aqui é Bhaskara, né? Se a gente resolver soma e produto, a gente vai ter A1 e A2, os dois sendo o mesmo cara. Então, a nossa resposta, para que f seja contínua, A tem que ser igual a 1. E é só desse jeito, a gente já viu no GeoGebra que não tem muito o que fazer. Se for qualquer outro valor, a nossa função deixa de ser contínua. Então, aí tem dois exemplos diferentes.
mostrando se é contínua ou não, e outro fazendo com que a função seja contínua.